Fala galera! Com a aproximação do lançamento do filme Napoleão, do diretor Ridley Scott e a interpretação de Joaquin Phoenix, a pedidos, o personagem dessa semana será Napoleão Bonaparte. Napoleão viveu de 1769 a 1821. Foi militar, líder político e imperador dos franceses. Instituiu o Império Napoleônico e conquistou um vasto território para a França. A ascensão de Bonaparte ao poder foi consequência direta da crise ocorrida na França no final do século XVIII. Naquele momento havia a busca por um regime de liberdades políticas e igualdade de direitos. Coube a Napoleão a tarefa de consolidar internamente e difundir externamente algumas das principais conquistas da Revolução Francesa, que ocorreu de 1789 a 1799. A expansão territorial da era napoleônica teve como objetivo o fortalecimento do Estado francês. Desta maneira, eram divulgadas ideias liberais que enfraqueciam seus adversários, em geral monarquias, e se criava um grande mercado para os produtos do país. Napoleão Bonaparte nasceu no dia 15 de agosto de 1769, em Ajaccio, capital da Córcega, ilha recém-adquirida pela França da República de Gênova. Iniciou os estudos em uma escola religiosa em Ajaccio, e com 10 anos de idade seguiu para o Colégio Militar em Brienne, na França. Em 1784, ingressou como bolsista na Escola Real Militar, no Campo de Marte, em Paris, onde começou sua carreira militar. Com 16 anos foi graduado subtenente de artilharia. Fiel à monarquia e à disciplina militar, inicialmente posicionou-se contra a Revolução Francesa. No entanto, logo mudou de lado, entrando para o Clube Jacobino, grupo político de maior evidência no final de 1791. Em 1794, a reação dos moderados acabou com o grupo. Napoleão, apesar de patente de general de brigada, obtida no ano anterior na defesa de Toulon, não escapou da prisão, que para ele durou só 15 dias. Em 1795 é nomeado comandante do exército francês, quando derrota os revoltosos partidários da monarquia. Nessa época conhece Joséphine Beauharnais, viúva de um nobre guilhotinado na Revolução e mãe de 2 filhos. Casam-se no dia 9 de março de 1796. 2 dias depois do casamento, parte para campanhas vitoriosas na Itália e na Áustria, retornando para Paris, aplaudido pela multidão. Em seguida, vai para o Egito, que é tomado numa rápida campanha de 1798 a 1799. Quando volta a Paris do Egito, encontra a França ameaçada por uma guerra civil. Napoleão Bonaparte, aclamado pelo povo como herói nacional, no dia 9 de novembro de 1799, promoveu um golpe de Estado, o golpe do 18 de Brumário. Ele derruba o diretório, dissolve a Assembleia e assume o governo, implantando um regime de consulado e sendo nomeado o primeiro cônsul. Em 1800, aprovou em plebiscito uma nova Constituição. Em 1802, assinou o Tratado de Paz de Amiens com a Inglaterra. Nesse período, fundou o Banco da França e organizou sua obra mais relevante, o Código Civil. Inspirado no direito romano, esse corpo de leis continua, em sua essência, em vigor até os dias de hoje. Vitorioso interna e externamente, recebe o título de cônsul vitalício. Logo em seguida, por referendo, Napoleão Bonaparte se faz imperador, coroado pelo Papa Pio VII no dia 2 de dezembro de 1804, tornando-se Napoleão I imperador da França. Estabelecido pelo Senado e em nome da República, o império seria exercido com mão de ferro. Napoleão instituiu o Código Comercial e o Código Penal. O equilíbrio interno conquistado possibilitou a Napoleão pôr em prática o plano principal: fazer da França a maior potência do continente. Várias vitórias se seguiram e deram ao imperador o controle de quase toda a Europa Central. Depôs reis e destronou imperadores, redesenhando mapas e mudando as fronteiras do período. Para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão decretou o bloqueio continental, forçando os países europeus a fecharem os portos ao comércio inglês. Essa medida garantia a exclusividade da indústria francesa nos mercados da Europa. Em 1807 e 1808, Bonaparte invadiu primeiro a Espanha e depois Portugal. Fato este que influenciou diretamente na história do Brasil, pois forçou o rei Dom João VI e sua corte a fugirem para o Brasil, elevando o Brasil de colônia para parte do Reino Unido de Portugal. Com um exército que parecia imbatível, por volta de 1810,
Quase toda a Europa Ocidental estava sob seu domínio. A grande exceção era a Inglaterra. Nesse ano, já separado de Josefina, casou-se com a arquiduquesa Maria Luísa da Áustria, filha de Francisco II e irmã de Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I e primeira imperatriz do Brasil. Com a arquiduquesa Maria Luísa, teria um filho, Napoleão II, que faleceria aos 21 anos. Em 1812, os russos romperam o bloqueio francês contra a Inglaterra. Em represália, Napoleão invadiu a Rússia com um exército de 600 mil homens. Chegou a Moscou e encontrou a cidade incendiada pelos próprios russos. Suas tropas não conseguiram resistir ao rigoroso inverno russo. Vencido, ele se retira. Apenas 30 mil soldados conseguem voltar à França. Nesse mesmo ano, a França é invadida e Napoleão acabou renunciando ao poder em 1814, sendo exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Em março de 1815, Napoleão foge e entra em Paris aplaudido pelo povo e pelas tropas, indignadas com a restauração da monarquia dos Bourbons. Por 100 dias, reassume o poder, mas é novamente derrotado e desta vez definitivamente, na famosa Batalha de Waterloo pelos ingleses e seus aliados. As nações vitoriosas se reúnem no Congresso de Viena para redesenhar o mapa europeu. Em seguida, é levado como prisioneiro para a ilha de Santa Helena, na costa africana, onde morreu no dia 5 de maio de 1821. Seus restos mortais encontram-se no Panteão dos Inválidos, em Paris, na França. A morte de Napoleão não foi repentina. Durante meses ele sofreu de dores abdominais, náuseas, suores noturnos e febre. Ele reclamava de dores de cabeça, pernas fracas e desconforto com a luz. Segundo a opinião médica, Napoleão não morreu de câncer de estômago, e sim devido a uma úlcera sem os devidos tratamentos. Chegamos ao fim da história e da arte de mais um personagem, e fica aqui meu agradecimento a você que segue, que curte, que compartilha, que está inscrito nos nossos canais. Muito obrigado e até a próxima.